Boa tarde. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma passagem da Bíblia. Acredito que você já deva ter lido alguma vez. É a passagem do jovem rico. Ela está lá no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 16 em diante. Eu vou ler para você. Eis que, aproximando-se dele, de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem replicou: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o jovem replicou, ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E aí Jesus fala: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. O jovem, depois de ouvir isso, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aí Jesus diz: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os discípulos, após ouvir isso, admiraram-se e perguntaram: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas tudo a Deus é possível. E essa passagem ela é bem interessante porque quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele chama Jesus de bom. E Jesus fala: Mas por que você me chama de bom se só existe um bom, que é Deus? E aí o jovem pede o que ele tem que fazer para conquistar a vida eterna. E Jesus fala: se você quer conquistar a vida eterna, cumpra os mandamentos, ou cumpra a lei de Moisés. E o jovem fala que ele cumpriu isso desde que ele era jovem, desde a sua mocidade. E Jesus aí dá uma replicada e fala: vai, venda tudo que você tem, dá aos pobres, depois volta e me siga. Mas aí ele não faz, ele vai embora. Como que nós fazemos para entender essa passagem? É importante compreender o contexto do capítulo e também o contexto de toda a Bíblia. Jesus ele é bom. Ele é chamado de bom pastor e Pedro diz que ele é bom. Em João 1,1 fala que Jesus não é um homem comum, mas é Deus. E somente Deus é bom. E em Jó 4,18 fala que o anjo mais perfeito nos céus tem suas imperfeições. E quem dirá os homens? Mas que Jesus é Deus e ele é bom. E aí, quando Jesus pede ao jovem se ele cumpriu, para ele cumprir os mandamentos, ele tinha cumprido, o jovem fala: Eu cumpri tudo desde a minha mocidade. Mas Jesus o sacode em seguida e faz outra pergunta, fala: Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, me siga. Quando ele fala isso, ele abala o jovem, porque na verdade o jovem sabia que ele estava mentindo. Ele não cumpriu isso, não cumpriu a lei de Moisés desde a sua mocidade. Ele não conseguiu cumprir. Ele foi no máximo um falso religioso que fala: Eu cumpri tudo. Mas na verdade ele não cumpriu. Porque a segunda pergunta de Jesus, que é: Vai, vende aos pobres tudo que tem e me siga, ela aponta para um desejo da pessoa cumprir a lei. Ela aponta para um desejo da pessoa cumprir a lei, da pessoa amar a Deus e da pessoa amar ao próximo, que são os pobres. Então, se o jovem não for capaz de cumprir a segunda narrativa, a segunda pergunta de Jesus, obviamente ele nunca cumpriu a primeira. Ele não cumpriu, ele no máximo vivia na igreja, mas ele não cumpria a lei. Porque nós sabemos que é impossível o homem cumprir a lei. E aquele jovem sai desanimado, desnorteado, desqualificado, porque ele sabia que mesmo que ele realmente vendesse tudo que tinha e desse aos pobres, fatalmente para frente ele ia falhar novamente. Ele tinha essa consciência e isso faz com que ele desanime. E aí Jesus fala que é mais fácil entrar um rico pela agulha, entrar um camelo pela agulha, do que um rico entrar no reino dos céus.
E às vezes nós, ao ouvirmos isso, podemos concluir assim: então, na verdade, é mais fácil o rico não entrar no céu e é mais fácil o pobre entrar no céu. É uma conclusão natural. Só que o interessante, eu queria que você reparasse, é que na sequência do texto, os discípulos não tiveram essa conclusão. Eles perguntam a Jesus da seguinte maneira: quem então pode ser salvo? E repare que os discípulos não eram pessoas abonadas ou ricas, eram pessoas pobres. E a maior parte das pessoas que seguiam Jesus também eram pessoas pobres. Então, ao ouvirem a história do jovem rico, e eles estavam junto com Jesus quando aconteceu isso, eles perguntam: então, quem pode ser salvo? Mateus 19, 25, essa passagem. E a pergunta deles demonstrava uma honestidade, né? Eles estavam assim pensando: o que você faz para ser salvo? E a resposta de Jesus é mais intrigante ainda, porque no versículo 26 de Mateus 19, ele fala: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu queria que você reparasse, porque a salvação não é possível aos homens. É Deus quem salva. É impossível a um homem salvar-se, mas é possível a Deus salvar um homem. A salvação ela não está na esfera natural, ela não pode ser alcançada por um esforço, seja ele carnal, intelectual, físico, uma suposta humildade, um misticismo, a pessoa acreditar que ela é mais inteligente, que ela é mais sábia, que ela domina muito conteúdo bíblico, ou que ela ora muito e ela é muito espiritual e sobrenatural. Ela não é alcançada por nenhum artifício, seja de inteligência, seja de conhecimento, de qualquer coisa, não é alcançada, porque ela não é natural. Ela é algo que o Senhor coloca em nós, por isso é de graça. E ela não é carnal. Então nós não somos justificados pelo cumprimento da lei, porque nós não conseguiríamos e nunca conseguiríamos cumprir a lei. E Jesus fala para aquele jovem assim: se você cumprir a lei, você vai ser salvo. Se você for irrepreensível diante da lei e cumpri-la categoricamente todos os dias da tua vida, você vai ser salvo. E o jovem se afasta desanimado porque ele sabia que não conseguia cumprir. Da mesma forma, eu e você, nós não conseguimos cumprir a lei totalmente. O que nós podemos dizer a Jesus é: Jesus, eu vou me esforçar, eu vou tentar cumprir a lei com o objetivo de te agradar, não de ser salvo, com o objetivo de agradar ao Senhor. Porque eu não serei salvo cumprindo a lei, mas por eu ser salvo, ser convertido, ser um novo homem, eu me esforço e me empenho para tentar cumprir a lei para agradar ao meu Senhor. É essa a lógica da graça do Evangelho. Então, nós vamos ser justificados pela graça, e isso está lá em Mateus 3,15, que diz que tudo que está disposto pela nossa salvação é confiar em Cristo Jesus pela graça, e que a salvação de um homem, de um rico ou de um pobre, ela é igual, porque na verdade ninguém consegue cumprir a lei. Alguns outros versículos para ilustrar essa questão desse versículo aqui, desse capítulo, nós podemos pegar em Mateus 3,15, Romanos 5, 18, 19, 1 Coríntios 1, 30, que é Deus em carne e osso que cumpre a lei em nosso lugar. Jesus Cristo encarnado que cumpre a lei em nosso lugar. Em 1 Coríntios 1, 24, vai falar que Deus chama no meu coração, Deus me chama interiormente para a salvação. Deus me toca o meu coração e revela Cristo para mim. Em João 1,13 fala que é o Senhor e não o homem que faz nascer de novo. Então o Senhor gera vida no meu interior, no meu espírito, e me faz nascer de novo. Em Mateus 16, 17 vai falar que Deus revela quem é Cristo ao interior do homem. Em João 6, 44, 45, fala que Deus leva os homens até Cristo. Então, se um dia você abriu os olhos, brilhou os seus olhos para Cristo, o Senhor te levou até Cristo. Seja grato a Deus por isso. Em João 10, 26 a 30, em Atos 13, 48 e 18, 27, e em Filipenses 1, 29, em Efésios 2, de 8 a 9, fala que Deus colocou fé no nosso coração para crer em Cristo.
E em Filipenses 2, de 1 a 13, fala que o Senhor nos torna humildes. A humildade não é uma coisa natural do ser humano, a soberba é, mas o Senhor nos torna humildes. Em João 3,27, Tiago 1,17, fala que o Senhor nos concede os dons necessários para a salvação. E em Romanos 9, do 6 a 4, o Senhor fala que Ele nos salva. E em 1 Timóteo, de 3,16, fala que Deus é quem morre por nós. E a sua divindade não estava em Cristo quando ele estava na terra e está em Cristo para toda a eternidade. E é o Jesus que encarnou, que morreu na cruz e pagou os meus pecados e que enquanto esteve vivo cumpriu a lei em meu lugar para que eu não precise mais cumpri-la. Então Jesus cumpriu a lei em meu lugar. Esses são aspectos que nos levam a entender um pouquinho da história do jovem rico e a associação dessa história com a lei de Deus e a graça. Leia, se possível, Mateus capítulo 19 inteiro para reforçar esse entendimento e Deus dê entendimento a você. Um abraço, boa tarde.